Cortiços, página 71. Página 71. No início do século XX, a cidade do Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Aos poucos, a população foi migrando do interior para a cidade em busca de trabalho, moradia e liberdade. Esse fato provocou o crescimento desordenado do Rio de Janeiro. Muitos dos novos habitantes eram imigrantes europeus recém-chegados ou ex-escravos que vinham do campo, pois não precisavam mais trabalhar para os senhores. Entretanto, ao chegar na cidade, eles nem sempre conseguiam encontrar algum trabalho com salário suficiente para custear sua moradia e alimentação. Devido à falta de recursos, muitas famílias se aglomeraram nos cortiços, locais de moradia popular com péssimas condições de higiene. Doenças como febre amarela, varíola, sarampo, difteria, disenteria, tuberculose, peste bubônica se propagaram rapidamente pelo Rio de Janeiro, que devido aos elevados índices de óbito, passou a ser chamado de Cidade da Morte. Em 1903, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro era Francisco Pereira Passos. Com o apoio de Rodrigues Alves, que era o presidente do Brasil na época, ele decidiu reformar, modernizar e higienizar a cidade. Foram construídas avenidas largas e arejadas, embelezadas com prédios no estilo europeu, praças, árvores e monumentos. As fotos a seguir mostram as transformações ocorridas entre 1903 e 1910 na antiga Avenida Central, atual Avenida Rio Branco, na cidade do Rio de Janeiro. Na Avenida Central foram construídos edifícios do governo, jornais, clubes, hotéis e sedes de empresas. Além disso, ela se tornou um importante centro de negócio, cultura, compras e lazer das pessoas elegantes. A exclusão dos mais pobres, página 73. Muitas construções antigas no período colonial foram destruídas por conta desse movimento de modernização. A população com baixo poder aquisitivo, que vivia nos grandes casarões de aluguéis, cortiços, teve que procurar outros lugares para morar. Muitas pessoas migraram para os morros que ainda não tinham sido atingidos pelas reformas. Página 74. Notícias das reformas. A Avenida Central foi inaugurada pelas autoridades da República e da cidade do Rio de Janeiro em 7 de setembro de 1904. Rodrigues Alves, então presidente do Brasil, comandou a cerimônia de inauguração. Leia com atenção este trecho da reportagem do jornal O País. O País. Rio de Janeiro, quinta-feira, 8 de setembro de 1901. Avenida Central. A passagem do senhor presidente da República. Nenhuma festa melhor poderia consagrar o dia de ontem que essa em que se inaugurou, por entre vivas e flores, a linha central da grande avenida que, dentro em breve, com os outros melhoramentos que se estão ultimando, tornará essa cidade uma das mais belas e das mais saudáveis da América do Sul, libertando a capital da República das vielas e becos tortuosos e rasgando-a para todas as direções em largas ruas alegremente batidas de luz,
respirando amplamente o ar que o oceano, pródigo e benfazejo, lhes envia, garridas sempre no aspecto festivo das suas novas e artísticas fachadas, estreladas de olentes e prazeiteiros jardins, que de espaço a espaço oferecem ao passante a fresca sombra das suas árvores formosas e o perfume que se evola do seio aberto das suas flores. Número 4, da página 74. De acordo com o documento anterior, responda às questões. No texto, quais palavras ou frases revelam as características que eram desejadas para a cidade que estava sendo reformada? Então, essa daqui, ó. Tornará esta cidade uma das mais belas e das mais saudáveis da América do Sul. Algumas das palavras desse texto estão escritas de maneira diferente de como as escrevemos hoje em dia. Quais são elas? Como se escreve atualmente? Então, país é o nome do jornal. Ontem com H e hoje a gente escreve ontem sem H. Belas com dois L's, hoje é com L só. Estreladas também com dois L's e hoje é com só. Benfazejo, antes era com M e agora é com N. Oferecem com dois F's e agora é com F só. Letra C da página 75. Há palavras no texto que não são mais usadas. Algumas delas apresentam características relacionadas com os itens a seguir. Procure essas palavras, escreva-as e pesquise o que elas significam. Então, ó, ruas, largas e alegremente batidas de luz. Jardins, olentes. A palavra olente significa que exala um cheiro muito agradável. E prazenteiros, que significa festivo. Flores, perfume que evola. Evola significa evapora, exala. Ar do oceano, pródigo, significa que gasta com excessivo esbanjamento, desperdiçador. E benfazejo, que faz bem, que pratica o bem. Qual parte do texto ressalta que, com as reformas, a cidade estava se livrando de algo ruim? Quando fala assim, ó, libertando a capital da República das vielas e becos tortuosos. Aí embaixo você vê que eles demoliram muitas construções para abrir a Avenida Central, que hoje é a atual Rio Branco. Mas quando eles fizeram isso, as pessoas que moravam aí não tinham para onde ir. Então elas foram para os morros, que é por isso que tem hoje as tão famosas favelas no morro do Rio de Janeiro. Número 5. Quais foram os motivos pelos quais os governantes decidiram em realizar reformas na cidade do Rio de Janeiro? Então, são duas coisas. Eles queriam a limpeza e higienização, tanto é que no texto a gente viu que a cidade estava sendo conhecida como a cidade da morte, por tantas doenças que corriam ali. E a terceira coisa seria modernização, segundo os padrões das cidades europeias consideradas mais avançadas. E a principal delas era Paris. Número 6. Todos os habitantes da cidade foram beneficiados com essas reformas? Por quê? Não. As construções serviam os órgãos governamentais, hotéis e empresas, voltada para pessoas ricas, que seria a classe abastada da população. A classe menos favorecida, os pobres, que viviam em antigos casarões alugados, que seriam cortiços, teve que se mudar para outras regiões nas quais as reformas não estavam acontecendo, como a periferia e os morros. Número 7. Nós faremos no Zoom, combinado?
A ideia de modernização resultou em reformas em quase todas as grandes capitais na primeira metade do século XX. Além do Rio de Janeiro, cidades como Salvador, Recife, São Paulo, Florianópolis, São Luís, Porto Alegre, Natal e Vitória, por serem capitais em regiões próximas ao litoral, vivenciaram de forma mais direta as influências europeias de urbanização moderna. Aqui onde eu vivo, nós também faremos juntos na próxima aula do Zoom. Um beijo e até a próxima aula!